esposa do Kleber. Amém. O Kleber está lá em cima, lá na parte técnica. Por favor, sobe um degrau. 2, tá bom. Não suba o terceiro, porque não tem. Glória a Deus. A gente vai fazer uma campanha de roupas não rasgadas. Não, estou brincando. Eu chamei a Yara aqui, sabe por quê? A Yara e o Kleber estão com um projeto de montar, já está sendo feito, né, na verdade, uma montagem de uma peça de teatro para a gente apresentar aqui na igreja. E eu sei que ela já andou falando com muitas pessoas, mas eu falei para ela assim: Yara, talvez alguém na igreja não esteja sabendo disso. Então eu queria te mostrar, essa aqui é a Yara. Se você quiser participar, seja adulto, seja criança, ela com certeza vai achar um espaço, né, ela e o Kleber, para que vocês participem também. E essa prática, esse evento, né, de peças teatrais é algo que a gente quer fazer rotineiramente, continuamente, né? Então toda a igreja vai estar sendo convidada para participar. Não dá para ir todo mundo, senão não tem ninguém para assistir, né? A gente faz um mas você pode falar com ela, estimular seus filhos, netos a estarem participando, tá bem? No final, se precisar, converse com ela. A peça já está sendo divulgada aí, tá bom? Então era isso. Deus abençoe, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 20. Também quero lembrar mais uma vez que nós temos os cultos agora presenciais às 10h30 da manhã e também às 18 horas. O departamento infantil, por enquanto, funciona apenas no culto da manhã, das 10h30, tá bom? Logo nós vamos ter toda a estrutura para voltarmos também nos cultos da tarde. Mas, por enquanto, as crianças só têm espaço para elas no culto da manhã. Amém? Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Não há Deus maior. Não há Deus. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Daí os homens falam: não há Deus maior. E as mulheres: não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Vocês são maravilhosos, olha, está contratado. Aí, viu? Yara, ó, todo mundo aí, fazer coral também. Atos 20, eu queria que você olhasse para a tua Bíblia. Eu vou contar uma história aqui, que alguns de vocês, ou a maioria, já conhece. Diz assim no versículo 1: depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas. Como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia. Aqui vem uma relação de nomes, sugestão para quem quiser pôr nome de filho, tá bom? Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo. Segundo é o nome de uma pessoa. E Gaio, que é de Derbe, e Timóteo. E dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Olha que lindo, irmão. Trofiminho. É engraçado, né?
Versículo 5. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois, no versículo 6, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipo, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos por 7 dias. Aqui no versículo, a partir do versículo 7, começa realmente o enredo que nós queremos e vamos meditar. Amém? Diz aqui: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E alargou a prática até a meia-noite. Olhe para mim um minutinho só, algumas traduções estão um pouquinho diferentes, mas o que significa isso? Que alargou a prática até a meia-noite, significa que o discurso de Paulo, a pregação de Paulo, se estendeu até meia-noite, amém? Só para você não ficar assim, o que será isso? Versículo 8. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até o raiar do dia, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados, ou ficaram muito consolados, muito animados com aquele milagre. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Curve tua cabeça, não feche a Bíblia. Obrigado, meu Deus, pela palavra, obrigado pelo privilégio. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sempre nos ensina. O Senhor sempre nos dá capacitação pelo Espírito Santo de entendermos e recebermos a revelação da Tua palavra para a edificação da igreja, para a edificação de nossas vidas, para a edificação da nossa casa, da nossa família. É isso que eu creio, Pai, que o Senhor fará conosco nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pronto. É uma palavra muito rápida, mas eu penso que ela é muito rica, eu acredito. Há poucos dias, numa reunião da tarde, no culto das 6 horas, nós tínhamos um grupo pequeno de pessoas e nós falamos sobre esse episódio, essa passagem da Bíblia. Quem estava aqui no culto de domingo? No culto de domingo à noite, que eu falei sobre Eutico? Eu acho que não tinha ninguém, né? Então é assunto novo para você. Glória a Deus. A pregação de Paulo foi longa. Uma pessoa para pregar mais de 1 hora precisa ter muita unção de Deus, porque senão fica cansativa. O Eutico, esse jovem, estava assistindo o culto num lugar inapropriado. Onde que ele estava sentado? Numa janela. Janela é lugar de sentar? Mas ele assistia o culto. Quando Deus trouxe no meu coração assim o desejo de falar sobre Eutico, eu sinceramente falei assim, o que isso vai trazer de edificação para a igreja? E Deus falou, prega o que eu estou mandando, e na hora eu te dou as inspirações e a revelação. E a primeira coisa, quando eu questionei a Deus a respeito dessa pregação, foi Deus colocar no meu coração assim, a janela é um lugar que divide a nossa atenção. Se você estivesse sentado na janela, você teria a sua atenção para aquilo que estava sendo pregado, mas também ia ter a sua atenção para o que estava acontecendo do lado de fora da janela. Tem alguma coisa a ver comigo e com você? É lógico que tem. Porque
se nós não estivermos focados na pregação, nós ficamos distraídos. Nós ficamos distraídos e corremos o risco de cair na sonolência. E é engraçado porque Deus não está tratando aqui de um sono, de você querer dormir. Eu já estive aí assistindo cultos que me deu sono. E alguns de vocês aqui até já cochilaram no culto. Por isso que eu ando com uma garrafa d'água, hoje é um copo, para não deixar ninguém dormir, irmãos. A gente joga, que é para animá-los. Mas não é esse sono que Deus está mostrando. Não é esse sono que Deus quer cuidar da gente. Por que Deus está trazendo isso, irmão? Preste atenção. Você vem assistir o culto. E a gente pensa que a janela é o físico. Você está aqui ouvindo a pregação. Você que está acompanhando aí, você está assistindo a pregação, está ouvindo. De repente você lembra que tem que resolver alguma coisa na sua casa. Você lembra que tem que fazer alguma coisa amanhã, lá no teu trabalho. E a tua mente começa a se desviar daquilo que está sendo pregado e viaja. O que é que você está vivendo? Você está vivendo um momento da janela. Porque você começou ouvindo a palavra e depois você se desviou da tua atenção e começou a prestar atenção em outras coisas, seja compromisso, seja uma preocupação, um diagnóstico, uma consulta, a tua mente sai e a palavra fica parada. Então Deus traz isso para a gente, que aquele jovem tinha dificuldade para focar na pregação de Paulo, e ele dormiu. Então, para quem está assistindo aí, o título desse estudo, se você gosta, eu gosto também. Eu até eu mudei várias vezes porque estava esquisito. Mas a palavra é Eutico e a janela da distração. Eutico e a janela da distração. Muitas vezes, e eu falo principalmente para todos, né? Não é para uma categoria de irmãos. Normalmente o jovem precisa ouvir isso, porque o jovem, ele pode estar na igreja, mas ele estar assim, olhando para o mundo, ele está na janela, e o mundo tem coisas boas, aparentemente tem ofertas boas para os nossos jovens, mas não é só para eles, é para você também. O mundo oferece coisas boas para você. Eu vou listar aqui algumas coisas que pode ser o motivo do sono. E o que é o sono? Amém? Quando Eutico dormiu, ele cochilou, ele caiu, irmãos. E a Bíblia fala que ele caiu do 3º andar. Foi um tombo geral, irmão. Ao ponto desse moço ter morrido. Amém? E aí a gente fica pensando, pastor, ou Deus, qual é o perigo de eu ficar na janela? Ou o que é eu ficar na janela? O que é eu cochilar? Eu vou falar logo para não esquecer, para não perder o significado do sono cristão, do sono do Eutico, que o fez cair. Irmãos, recebe essa palavra aqui, para você ficar bem acordado. Amém? Você sabe como é que vem o sono espiritual? Desânimo. Diga, desânimo. Diga desânimo, desanimado. Desânimo. Ai, estou tão desanimado. Desânimo dá sono, leva a um estado de depressão. Incredulidade é um sono. E olha, desânimo leva à morte espiritual, incredulidade leva à morte espiritual, desobediência também é um sono. Murmuração, pecado, tem uma lista enorme aqui, irmãos.
Mas o que é importante aqui é nós percebermos uma coisa. Todos nós somos atacados na nossa vida espiritual. Porque se tem uma coisa que o diabo quer, é fazer você dormir. É fazer com que você tire os olhos da palavra, que você tire os olhos da pregação, que você tire os olhos dos ensinamentos. Porque quando você tira o foco da palavra, da pregação, você fica como Eutico, você fica na janela e olhando um pouco para o culto e um pouco para o mundo. Um pouco você presta atenção e diz aleluia e glória a Deus, e outro pouco você fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar me divertindo. Um dia uma pastora, ela trouxe uma palavra que eu não esqueci. O nome dela era Eunice, era Bispa Eunice, alguns conheceram aqui. E um dia ela pregou dizendo assim: um cristão andava numa rua e viu um jovem, um garoto, todo sujo, todo mulambento, mal cheiroso. E esse cristão resolveu pegar esse garoto, falar de Jesus para ele, e levou esse garoto para sua casa. E esse cristão, esse crente, era uma pessoa muito próspera, uma pessoa que tinha posses, deu um banho naquele garoto, colocou roupas novas naquele garoto, colocou um tênis nos pés daquele garoto, colocou ele numa escola boa. Mas aquele garoto subia no muro daquela casa, daquela mansão, e ficava olhando para a rua. E lá ele via os outros amiguinhos dele, sujinhos, abandonados pelos pais. E aquele garoto ficava em cima do muro. Ele olhava para aquilo que ele estava vivendo, mas também olhava para aqueles amiguinhos. Sabe o que aconteceu? Ele quis voltar para a rua. Isso tem a ver com a nossa vida cristã. Nós éramos esse menino sujinho. Nós éramos esse mulambentozinho antes de Jesus. Ele entrou na minha vida, ele entrou na sua vida, ele colocou vestes novas em nós, ele nos vestiu do Espírito Santo, ele nos deu vestes de alegria. Sabe, irmãos, não é uma pregação hoje para você falar, que bênção. Não, mas é uma pregação para você falar assim, eu preciso abrir os meus olhos, porque o mundo está lá, do lado de fora da janela, está lá oferecendo situações, e nós como pastores, nós como igreja, temos que alertar, toma cuidado. Daqui a pouco está sendo liberado o uso de máscara, eu não vejo a hora disso, irmãos. Daqui a pouco está sendo liberado tudo, só que tudo não é para o cristão. Tem coisas que são para o cristão, tem coisas que não dá para o cristão fazer, irmãos. E nós, igreja, a igreja cristã, a igreja de Cristo, precisa alertar a igreja, não só venha receber a sua bênção, vem aqui porque eu vou orar pela tua vida. Não, isso tudo faz parte, você vai ser abençoado sim, mas há um risco que a igreja está enfrentando, um risco muito sério, que é o risco da sonolência espiritual, a acomodação. Se der eu vou, se não der eu não vou. Que problema tem faltar num culto? Que problema tem não nos envolver, não me envolver nas atividades da igreja? Cuidado, porque isso traz sonolência. Uma pessoa faltar no culto, deixar de estar num culto, numa reunião, uma vez, não tem problema, só que se ela fizer isso e na semana seguinte acontecer de novo, pode ter certeza, na terceira semana ela já não sente mais vontade de ir para a igreja. Eu estou falando isso porque a gente tem um pouco de experiência nisso. Então, ir à igreja ou não ir na igreja, tanto faz. E a gente ouve sempre assim, não, mas eu não abandonei Jesus. Não estou indo na igreja, mas não abandonei Jesus.
Irmãos, uma pessoa que para de congregar, uma pessoa que para de ouvir a palavra de Deus, é que nem um ventilador que é desligado da tomada. Um ventilador funcionando, tem um aqui. Não vou ligar porque ele está tanto tempo parado que é capaz de vir muita poeira aqui. Mas você liga o ventilador e depois você tira ele da tomada, ele continua funcionando. Por alguns minutos, por alguns segundos, ele continua funcionando. É assim que tem muito cristão vivendo. Não estou congregando, mas não abandonei Jesus. Quando você não congrega, você deixa de receber a seiva. Quando você não congrega, você deixa de receber a palavra, a pregação, a oração, a ministração, a comunhão e o poder de Deus. Então, não deixe esse sono espiritual a chegar em você, irmãos. Daí você pode pensar assim, pastor, mas e as pessoas que eu conheço que estão vivendo isso? Tem uma boa palavra para você. Primeiro, vamos abrir a Bíblia aqui em 1 de João, capítulo 2. Eu preciso pautar os versículos naquilo que eu estou falando, para que você não seja atraído pela janela. 1 de João, capítulo 2. Diz assim, olha, você achou? 1 de João, primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 15. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Você acompanhou na Bíblia? Olhe para mim, por gentileza. Irmãos, por gentileza, entendam uma coisa. Essa pregação não é uma pregação de bronca, de correção. É pregação de alerta. Amém? É uma pregação, é um estudo, é uma palavra para abrir os nossos olhos. E eu vou falar para você o nome que eu tinha dado para esse título. E eu mudei. Eu falei para você que o título da pregação é Eutico e a Janela da Distração. Amém? Mas o primeiro título que eu tinha colocado é Eutico e a Janela da Morte. Pesado, né? É pesado, não é? A janela da morte, irmãos. Mas na verdade todos nós corremos o risco dessa janela. E vai depender de mim, vai depender de você. Aonde é que você quer sentar? Na janela ou no banco? Na janela, olhando o mundo e sendo atraído por ele, ou focado na pregação, na palavra, na verdade de Deus, no banquete que Deus tem para nós. É só um alerta. Você pode amar o mundo? A Bíblia diz que não deve amar o mundo. Você vive no mundo, mas não faz mais parte dele. Eu vou falar uma coisa aqui, e serve para você que está assistindo em casa também. Eu conheço pessoas que às vezes não vêm na igreja por causa do estilo de vida que leva. Algumas pessoas dizem assim, quando eu parar de fazer isso, eu vou para a igreja. Quando eu parar de fazer aquilo, eu vou para a igreja. Você tem que vir para a igreja como está. Vem do jeito que está. Quando eu vim para a igreja, eu e minha esposa, semana passada eu dei testemunho de cura, de milagre que Deus fez na nossa vida. Mas quando nós chegamos na igreja, nós viemos mesmo como aquele mulambentinho que eu falei para vocês. Boca suja. Descontrole
na bebida, descontrole na língua. E a gente veio do jeito que estava. O que Deus fez não foi obra de pastor, foi Deus que fez. O pastor pregava como eu prego, como nós pregamos aqui, ele ensinava. E você vai ouvindo isso e daqui a pouco Deus, o próprio Espírito Santo, começa a te dar um novo entendimento da sua vida, do seu corpo, das suas ações. Não precisa o pastor falar, não pode isso, é pecado isso. Deus fala isso para você. E eu lembro como se fosse hoje. Eu e minha esposa na cozinha, fazendo comida. Nós tínhamos o costume de cozinhar bastante e congelar. Então ficava lá guardado em porções. E nós tirávamos de vez em quando um sábado para fazer comida. Não vamos fazer nada, vamos acordar cedo e fazer comida. E nosso dia era isso. Fazendo comida e bebendo. Fazendo comida e bebendo. Irmãos, a gente já estava na igreja, do mesmo jeito que nós chegamos, com todos os erros, com todas as coisas erradas. E um dia, nesse sábado, era perto do almoço já, a gente estava bebendo lá uma cerveja. E de repente eu senti um gosto muito ruim na minha boca. E eu falei para ela, bem, essa cerveja tem ficado esquisita na minha boca. Ela não é de agora, eu tenho percebido que ela está ficando esquisita. O gosto dela já não é mais o mesmo. E a Beth falou assim, é engraçado, comigo também está acontecendo isso. Mas na mesma hora veio um entendimento em nós dois, que foi assim, será que Deus está tirando da gente esse prazer descontrolado de tomar cerveja? Um olhou para o outro e falou assim, eu acho que sim. Não precisou o pastor falar. Foi o próprio Deus, com certeza, falando assim, sai dessa janela. Sai dessa janela. Por isso que eu digo, venha para a igreja do jeito que você está, porque a obra não é feita por pastor. A obra é feita pelo Espírito Santo, de dentro para fora. Mudança de fora para dentro é mudança de homem. Mas mudança de dentro para fora é mudança de Deus. E você só precisa dar ouvidos. Eu lembro como se fosse hoje também. Não, um ontem e outro hoje, para não ficar tudo no mesmo dia. Estávamos numa celebração, numa comemoração da empresa, e estávamos todos lá, daí a gente já tinha perdido esse descontrole pela bebida, pela cerveja, e estava todo mundo lá bebendo cerveja na mesa, numa churrascaria, e eu estava lá tomando meu copo de refrigerante. Daí sempre tem um enviado, que é para testar a nossa fé. E ele fala assim, e aí, agora você é crente, agora você não pode beber? Eu falei, não posso beber? Onde você ouviu isso? Não, agora você é da igreja. Eu falei, não, eu posso sim, é que eu não quero. Ah, não sei o quê. Eu falei, põe um copo de cerveja para mim aí. Ele pôs um copo de cerveja. E o copo de cerveja ficou ali. De vez em quando eu molhava a boca e tal. E depois de umas 2, 3 horas lá, naquela brincadeira toda, eu descobri que meu copo de cerveja acabou. Daí eu falei para ele, falei assim, acabei, hein? Deixei o copo de lado, falei, agora dá meu refrigerante aqui. Eu falei, faz a mesma coisa então. Encosta o seu copo de cerveja e começa a beber refrigerante comigo agora. Aqui. Sabe o que isso significa? Que você vai escandalizar de qualquer jeito. Então, se é para escandalizar, vamos escandalizar fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Isso vale para bebida, isso vale para pecados de toda natureza. Porque Deus vai mudar a tua vida. Então, não durma. Tem um versículo que diz assim, desperta tu que dormes. Porque o risco do cristão dormir, irmãos, é muito grande. É muito grande. Então você veio aqui hoje para ouvir a história de Eutico. E Eutico morreu. E agora há pouco eu perguntei, eu falei para você, talvez você conheça alguém que esteja vivendo esse sono, que esteja desanimado, que esteja desestimulado para estar na igreja. Eu conheço alguns. E sabe o que eu aprendo com o apóstolo Paulo?
Eu aprendo algo muito importante. O apóstolo Paulo estava pregando, e esse moço caiu no terceiro andar. O apóstolo Paulo largou tudo o que estava fazendo, ele parou a pregação. E ele desceu, ele foi lá onde estava aquele moço. E sabe o que ele fez? Ele podia ter falado assim: tá vendo? É isso aí, dormiu, aí ficou olhando para o mundo, aí não prestou atenção na pregação, olha aí o que aconteceu com você, se ferrou. Não, olha aqui o que está escrito. Eu vou voltar lá para o Atos 20. Ali, onde é que está? No versículo 10, Atos 20, versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, diga abraçando-o, não é apontando o dedo, não é acusando, mas é abraçando. Então, quem é que você conhece que sabe, que está desanimado, que está por alguma situação, vivendo essa sonolência espiritual? Sabe o que você tem que fazer? Abrace-o, ore por ele, ore por ela, porque esta oração é o abraço de Deus para dar vida, para tirar essa pessoa da sonolência. Você veio aqui hoje, irmãos, para entender isso, que o que Deus está mostrando para mim e para você, eu espero que o Espírito Santo de Deus te convença, é que de tudo isso que nós ouvimos, de tudo isso que nós lemos, o importante é que nós sejamos o braço de Deus para dar vida àquelas pessoas. Assim como Deus usou Paulo para dar vida ao Eutico, assim como Deus usa o pastor para trazer uma palavra, para dizer para você: ei, levanta-te, vai dar tudo certo, nós não vamos desistir de você, Deus não vai desistir de você, você vai vencer. O que é isso? É quando o pastor está dizendo: estou junto com você nessa luta, nós vamos orar juntos, nós vamos interceder. Esse é abraço, irmãos. É lógico que o abraço físico é bom, é gostoso, mas o melhor abraço é quando você tem uma palavra de encorajamento. O melhor abraço é quando você não traz acusação e peso sobre aquela pessoa, mas vai estar do lado dela, vai orar por ela, interceder por ela. Porque o pior abraço que tem é aquele que quando você encontra para a pessoa e fala assim: você está afastado, irmão, misericórdia. Isso vai estimular a pessoa? Ou vai empurrar ela para o lado de fora da janela, para baixo? Então seja braço de Deus, seja boca de Deus. E eu quero ser boca de Deus para te encorajar, para você não cair na sonolência. Mas se tiver na sonolência, eu vou aproveitar que Deus está aqui hoje e Ele vai te abraçar. Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que vai te abraçar. É o Espírito Santo de Deus. Deus quer que eu ore por você. Deus quer que eu ore por você para uma coisa, para fazer isso que eu acabei de falar: ser braço de Deus, ser boca de Deus na vida de pessoas. Feche os teus olhos, por favor. Primeiro eu quero pedir a Deus que Ele te abrace. Se tiver alguma área da tua vida que está na sonolência, se tiver alguma área da tua vida que está tentando te jogar para baixo, que está querendo te matar espiritualmente, querer desanimar você, eu quero dizer que Deus está aqui hoje para te abraçar. Ele, Deus, está aqui para te abraçar. Eu vou só orar por você, mas o abraço vem de Deus.
O abraço vem de Deus. E você pode pedir a Deus para Ele te abraçar. Tem um louvor que eu pelo menos gosto muito. Que eu quero ser abraçado por Deus. E quero que você seja abraçado por Deus. Como um pai e uma mãe abraça o seu filho. Sabe aquela, Léo? Quero ser como criança. Acho o tom certinho pra gente. Porque sabe o que vai acontecer? Eu vou ministrar sobre a tua vida esse abraço. E depois eu vou ungir as tuas mãos com óleo. Para você ser o braço de Deus sobre a vida de muitas pessoas à sua volta. E o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui, alguns de vocês vão ficar surpreendidos, surpresos daquilo que vai produzir a tua atitude, do teu abraço, da palavra de encorajamento. Ao invés de acusar, ao invés de cobrar, você vai levar o abraço de Deus. Feche os seus olhos e ouça essa canção. Se você sabe, canta junto com a gente. Como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, segurar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Aleluia. Quero ser como criança, Senhor. Quero ser como criança, Te amar, pelo que é, voltar à inocência, dar a inocência, só acreditar em Ti, só acreditar em ti. mas às vezes sou levado Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Abraça-me, Senhor. abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, 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 Senhor, com teus braços de amor. com seus olhos fechados. Senhor meu Deus, eu quero te pedir agora, por cada vida que está aqui nesta sala, por cada vida que está
vivendo essa mensagem. Que o teu braço, Senhor, que o teu abraço alcance. Que esse abraço, Senhor Deus, tire a sonolência. Que o teu abraço, Senhor, traga a vida. Traga, Senhor Deus, uma alegria. Traga, Senhor Deus, um avivamento em nossos corações. Meu Deus, Deus está te abraçando agora. Oh, amashire que andele mansuroko. Deus está te abraçando. Deus, nesses últimos cultos, tem falado muito com respeito à cura. 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 Deus está falando de novo hoje. Eu estou curando corações. Você que tem sentido palpitações no teu coração, Deus está te abraçando agora. Qualquer enfermidade que esteja surgindo agora no teu coração, o abraço de Deus está te curando. O abraço de Deus está te curando. Abraça-me, Senhor. Abraça-me. Braço de amor de Deus te cura. Com teus braços de amor, abraça-me, Senhor. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Com teus braços de amor. Você que está com alguma enfermidade, fica de pé agora no seu lugar. Seja qualquer que seja a enfermidade, o Senhor está dizendo: eu vou aí abraçar você, eu vou aí trazer saúde para você, eu vou aí trazer vida para você. Você que está carregando alguma enfermidade, essa enfermidade tem derrubado você até o terceiro andar. Deus hoje vai lá e te abraça, e te cura e te restaura. Oh, papai, eu sei que tu estás aqui, Senhor. Eu sei que tu estás aqui, Senhor. Essa cura é para você. Sinta-se abraçado. Venha, se você quiser vir aqui à frente, venha aqui à frente, venha aqui à frente. O abraço de Deus está aqui. Oh, abraça-me, Senhor. Abraça-nos, abraça-nos, ó Deus, abraça-nos, ó Deus, abraça-nos, ó Deus. Abraça-me, oh, abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Pastora Sara, vem aqui, por favor. Pastora Sara, vem aqui. Com teus braços de amor. Deus pediu para você orar pelas mulheres. Impõe as mãos e ministre o abraço de Deus, poder de Deus. Irmãos, a pastora Sara vai ser usada por Deus de uma maneira como nem ela imaginou um dia. Deus vai usar a tua vida, tuas mãos, para tirar gente lá do terceiro andar, e eles vão subir curados, glorificando a Deus. Mulheres, se preparem. Mulheres, se preparem, porque Deus está aqui para abraçar. Vai, Sara, vai. Pela vontade de crescer, torno-me independente.
Senhor, não posso viver longe do teu amor. Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, por isso abraça-me, Senhor. Abraça-me. Abraça-me. Abraça-me, Senhor.